Olá, Ô, Pedrão, tudo bom? como é que você vai, Carlos? E aí, Pedrão, beleza? Como é que tá aí no Rio? Chovendo bastante, tirando a chuva, tá tudo tranquilo e bem para a gente poder fazer a gravação de hoje. Faz frio aí, pô? Tô vendo que você tá com uma blusa mais... Pro Rio tá fazendo 22 graus. É O frio. Rio É frio, é frio. é frio, tá? Tá, tá certo. Esse é o dia mais... 22 é o dia mais quente de São Paulo. Brincadeira, também não é assim. Mas vamos lá. O que a gente tem pra hoje, Pedrão? Então, a gente tem conversado todos os dias, né? Tá. Acho que foi muito bacana a nossa sinergia em termos de propostas de pautas diferentes, de temas diversos, né? Você fez um grafo assim muito interessante em relação à questão como o eixo central é a questão das diferenças e das semelhanças entre psiquiatria, psicanálise e psicologia, né? Acho que você fez um gráfico muito bacana em relação ao SUS. A gente podia começar a falar sobre ele nesse sentido, se você preferir, se Tá você ótimo, quiser. tá ótimo. Então, vou apresentar e se eu deixar alguma coisa de lado, você me dá um toque. O Pedrão é, tem, tem uma rede, né, trabalhou com isso, não apenas a rede digital web, mas também uma rede de contatos aí no Rio, que articula algumas atividades para beneficiar pessoas em situação tanto de rua, né, e outras populações também dessas atividades. Né? Mais ou menos isso? Isso. Na verdade, eu comecei esse trabalho numa outra cidade que eu residia, uma cidade de 250 mil habitantes, na região serrana aqui do Rio. Tá? Nessa região fazia 1 grau, 2 graus, enfim. Tá? Era comum. Tá. Mas era uma cidade de 250 mil habitantes, chamada Nova Friburgo. Aqui no Rio, nós estamos falando aí de mais de 10 milhões de pessoas. Né? Então, as redes precisam ser maiores, ou a gente precisa pensar em soluções mais criativas, com intervenções pontuais, né? E multidisciplinares para tratar prevenção, não é? Para fazer prevenção, ou para fazer caso a caso, por exemplo, um caso, por exemplo, que eu te contei, né? Aí, nessa cidade menor, um morador de rua tinha passado 18 anos, cumpria a pena dele, né, preso, e ele vai para a rua, uma cidade que não era dele. Ele já não pratica nenhum furto, já não pratica nenhum tipo de delito, né? Ele dentro da cadeia ele fica sóbrio, porque enfim, né? Fazia parte lá dos grupos de mútua ajuda que tem dentro. Ressocialização, projetos de ressocialização que tem dentro dos presídios e tudo mais. Isso. Qual era a participação da psicanálise especificamente? Era escutar o sonho dele, qual era o sonho dele. Mas o sonho naquele sentido de desejo manifesto, não de conteúdo latente. Né? Quer dizer, o sonho dele era poder voltar a conviver com a filha numa outra cidade. Né? Então, Então aí veja, você... você só assim, está contando que este ele cumpriu uma pena e aí ele acabou indo morar nas ruas, né? E ele chegou até você, só para a gente entender como que foi o... A gente é que chegava neles. A gente é que Certo. chegava neles. É o trabalho assim de colocar o pé na rua, ir para a rua, ir para os lugares, né, para os espaços públicos, aonde eles se encontram, onde eles ficam. Pressupõe você saber assim
daqueles cantos e recantos das cidades, né? Onde a classe média normalmente não entra. Não é? Isso. Agora a gente conversou um pouco disso em off, né? Mas assim, porque tudo bem, a gente entende que existe uma rede assistencial com políticas públicas, né, que envolvem também o SUS, não é isso? Mas o seu trabalho tinha uma especificidade que é, assim, uma especificidade ética, né? Porque a ideia era utilizar os operadores, né, da psicanálise para fazer um trabalho diferente, destacado com essa população. E, em especial, com esse exemplo que você está dando. Né? E aí, assim, como a psicanálise pode, pergunta que todo mundo faria, né? Como a psicanálise poderia ajudar? Né? Bom, essa pergunta já pressupõe uma série de coisas, mas eu estou fazendo ela fingindo ingenuidade, tá certo? E aí eu vou deixar a palavra para você. Vamos lá. Primeiro que não é só a psicanálise, ou seja, esse grupo, quando a gente forma um grupo, ele é multidisciplinar. Então, ele tem a parte da assistência social, da psicologia social, da psiquiatria. Mas você estava numa UBS, então? Não, nós estávamos como na condição de sociedade civil organizada. Entendi. Não, perfeito. Então tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Sociedade civil organizada. A gente interagia com órgãos governamentais ou não dependíamos dele para nada, ou deles para nada, não é? E às vezes o papel específico, por isso que eu estou te falando, primeiro que é um campo privilegiado, onde as três áreas que se podem tocar, conversar, tá? E conversar não institucionalmente, mas elas podem conversar. Tá? Não só as três áreas que sim, mas como toda a rede, digamos assim, de suporte, que os excluídos, de uma maneira geral, precisam. Tá? O caso específico da psicanálise é na escuta, né, de transformar. E aí temos que fazer uma leitura mais psicanalítica. O que é o morador de rua? O morador de rua ele é objeto, tá? Eu usei para você um termo gozo, mas eu vou retirar o termo gozo. Ficou muito molhado. Ficou muito molhado. Tá bom. Vamos lá. Ele é objeto de apropriação, tá? De um campo de outros. Então, ele é objeto de apropriação por parte do político que vê nele voto. Você comentou que esse tipo de engajamento político voltado para essa população é o que gera para o político um retorno muito grande. Não sei se isso é assim em todo o Brasil, se é uma especificidade da região, mas você comentou que isso é realmente algo vantajoso eleitoralmente, de alguma maneira. Não demonizando isso, mas estou constatando. Isso. É objeto de apropriação da classe média que vai ao morador de rua comprar droga. Então, às vezes, o morador de rua, ele conhece caminhos ou participa ativamente de venda de entorpecentes e drogas. Às vezes. Tá. Sim. Ele é objeto de apropriação dos empresários, tá? E aí nós temos temas mais delicados e sensíveis para tratar. Porque existem redes, tanto aqui no Rio quanto nessa cidade, as duas cidades que eu posso dar testemunho, existem redes de prostituição infantil, tá? Que não é só o crime organizado que se apropria, não. Empresários, né, se apropriam também dessas redes de prostituição infantil. Inclusive tráfico de meninas, não só a prostituição mais direto, mas o tráfico de pessoas, inclusive você vai encontrar um campo amplo, farto de barbaridade. Né? Quando a gente pega lá o SUS,
O SUS você tem muito material do SUS. É lógico que o seu gráfico está muito bem recortado, muito bem feito. Né? Eu tava, só para o pessoal saber, eu estava conversando com uma conhecida que estava pensando a questão do SUS numa outra discussão, e como redes articuladas no sentido mais preventivo. Então, a ideia de que as UBSs deveriam tornar-se multidisciplinares para atuar nas famílias, evitando os maiores danos que, por exemplo, podem levar a essa maior, vamos chamar do ponto de vista social, político, marginalização e etc. Ainda estamos no campo político, mas vamos lá, continua. Seria, na verdade, a ruptura, o esgarçamento do tecido social de um país ou de uma cidade, não é? Ele fica, o tecido social, ele necessariamente ele é algo que fundamental. Agora, se você vive sendo conivente, ou permissivo com esses desvios todos, não é? Que tipo de comunidade que você quer para você, para seus filhos, que você quer para seus pais, para seus irmãos? Então, tudo isso que a gente está discutindo tem essa vertente política, essa preocupação com o tecido social. Entende-se que a marginalização, o morar na rua, aqui não é um fato social, não é um fato geográfico. Né? As pessoas estão na rua quando elas vão andar para comprar pão, para ir para o trabalho, mas o que a gente chama de morador de rua, assim, atravessa várias outras questões, incluindo psicológicas, políticas e sociais. Né? Vamos pensar dessa forma. E aí você está dizendo assim, tanto político, quanto a classe média, quanto empresários, quanto, acredito que também você vai ter ONGs, né, tem uma visão pré-concebida que pode, ou a gente falou de objeto de gozo, mas que seja objeto de apropriação, né, assim, dá uma resposta pronta para a pergunta que você fez logo no começo. O que é um morador de rua? E como é que você consegue fazer a cartografia ou a distinção de cada tipo de morador de rua? Existem vários tipos de moradores de rua diferentes. Tá? Volto a dizer, mais fácil em cidades menores. Por exemplo, com quantos mil habitantes tem aí, Carlos, onde você mora? Deve ter, acho que está com mais de 200, acredito eu. Então, 200, 250, por aí? Sim. 1000? Então, aí um bom lugar, são cidades boas para a gente fazer pesquisa. Assim, aqui se tem morador de rua. Outro dia, no jornal, né, da cidade, apareceu a notícia. Foram localizados 5 moradores de ruas próximos à rodoviária. E aí, essa é a manchete. O conteúdo é a descrição da história de cada um. Quer dizer, virou notícia porque não é algo comum. Né? Assim, é um contexto totalmente diferente de uma grande cidade, onde, mas se virasse notícia, moradores de rua no Rio ou em São Paulo capital, não dá para noticiar uma coisa que é tão comum, está tão acostumado, normalizado, não é? Carlos, eu estava numa reunião, tá? Nessa cidade, lá no Friburgo, num gabinete da Casa Civil do governo, participando da reunião, falando sobre moradores de rua, num grupo de políticos, tá bem? E eles, assim, não entendendo o que eu estava falando, ok? Bastou eu me levantar, abrir a janela do gabinete, convidá-los para ir ver na rua, olhem para baixo, tirem
tirem o bumbum da cadeira e olhem para a praça pública em frente onde está o gabinete de vocês. Olha, aquele ali é morador de rua, aquele ali é morador de rua, aquele ali é morador de rua, aquele ali é morador de rua. Ainda estamos Talvez... no imaginário, porque percebe, né? Mas já é um Não, começo, pelo menos. eu conhecia ele já. Esse chama fulano, aquela é beltrana, aquela é cicrana. Como é que vocês não conhecem? Como é que vocês, governo municipal de uma cidade de 2 mil habitantes, não botam o pé na rua e olha? Bom, vamos voltar para a psicanálise para a gente entender um pouco como que isso funciona, né? Porque eu vou fazer uma contraposição. Não é uma contraposição, é uma torção nessa coisa do morador de rua como objeto, assim, de gozo do outro, né? Será que o morador de rua também não é, ao mesmo tempo, assim, um receptor de transferências? Então, sei lá, para alguém de classe média, tá nessa Muito situação, bem colocado. tá nessa situação porque é vagabundo. Mas o cara que fala isso, ele tá de saco cheio do emprego dele, queria ele vagabundear. Sei lá, o religioso vai olhar e falar, isso pode ser uma maldição, tal, fez algo proibido, por isso está pagando pelos pecados e tal. Mas será que isso não fala mais desse inconsciente do que propriamente do morador de rua? Quer dizer, Gostei muito da sua torção, de acordo com ela. Gostei muito. Será que o morador de rua não sofre por, sem querer, fazer ato analítico pela sua própria condição de abandono, que é angustiante para si e para quem o olha? Faz uma espécie de ato analítico. Bom, não vou. Continua, Pedrão. Vamos lá. Olha, não, Carlos, assim, você colocou muito bem. Muito bem. Muito bem. Né? Vamos olhar para o morador de rua para não nos olharmos. Né? E aí, não nos olhando, também não o olhamos. O deixamos também de não fora, olhamos. numa dupla exclusão, né? Isso. Dupla exclusão. Uma exclusão. Não queremos olhar factualmente, né? Mas também não queremos levá-lo simbolicamente em consideração. Né? Bom, isso tem consequências, porque até pega o Diógenes. O filósofo Diógenes era um mendigo. Sim. E o único que teve coragem de bater de frente com Alexandre o Grande, porque como ele não tem nada a perder, aquilo que é a sua maior desvantagem, né? Não ter nada, é também a sua maior vantagem. Porque ninguém vai ter medo do quê? Entende? O lugar de possibilidade de reflexão e questionamento que ele tá sem saber que tá, que é a sua maior tragédia e ao mesmo tempo o seu maior trunfo. E é por isso que talvez, dessa forma que você colocou, é por isso que talvez você mesmo esteja respondendo o seu questionamento no sentido de que por que eles não saem da rua? Porque muitos deles querem ficar ali por um conjunto múltiplo, mas assim, do ponto de vista psicanalítico, não é? Eu torno meu corpo objeto da denúncia desse não olhar redobrado sobre mim mesmo. A parte... O meu corpo, a minha vida, meu agir. Tá? Eu entendi. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Quer dizer, precisaria construir um sintoma, entender o estar na rua como um sintoma, para daí deduzir um sujeito que o que ele está fazendo quando ele está na rua, excluindo a necessidade
Quer dizer, se ele tivesse possibilidade de não estar e ainda estando, aí seria sintomático e não necessário. Exatamente. Sai do regime da necessidade, exatamente. E vai para o Né? possível. E aí você tem o campo Isso, da ética, já não é mais o campo da biologia, da política pública necessária, mas a política pública enquanto base biologicista, né? Mas a gente, por exemplo, volta lá no Facebook. A gente pegou o pessoal, tinha um pessoal que queria sair. Depois vamos falar sobre traficantes. Traficantes também fazem análise, viu? Bom, você vai falar essa, então. Isso também é de clínica social, enfim. Mas assim, a gente conseguiu, por exemplo, a gente cansou, teve uma hora, a gente cansou do governo, o governo de ocasião, tá? A gente pegou o pessoal que queria sair da rua, os supermercados de Nova Friburgo receberam. Os caras foram para o Senai para fazerem capacitação de jovem aprendiz, todos eles são jovens. Os supermercados receberam eles e eles começaram a serem reinseridos, não é? Através do trabalho. Você tem um grupo de moradores que quer sair dessa posição de objeto e quer digamos assim, se colocar na posição de sujeito de alguma forma, ainda que ele não saiba como exatamente, e ele precisa de um suporte para que isso aconteça. É isso que eu estou falando, é uma multiplicidade muito grande de possibilidades, e ao mesmo tempo, Carlos, o que você colocou é interessante. Será que é um fenômeno só carioca? O que pelo que você falou porque pelo que você falou aí, por exemplo, onde você reside, é uma coisa que dá notícia de jornal. Sim. No Rio de Janeiro, né, não dá. Lá em Nova Friburgo não dá notícia de jornal, entendeu? Eu entendo que em algumas regiões, né, que tem uma comunidade, por exemplo, a comunidade religiosa mais expressiva, isso tem a presença do morador de rua, ela tem um apelo moral, no sentido de alguém está falhando em fazer algum tipo de caridade e etc. Então causa realmente esse tipo de comoção, tá? Não sei se é especificamente por causa de onde eu moro, não posso dizer se é exatamente isso, mas pode ser, é bem provável que seja, tá? O Pedrão. Agora, assim, quando esse problema extrapola numericamente, a visão comunitária ela não é suficiente, ela não explica tudo, é preciso uma política pública, ainda que alinhada com elementos comunitários e religiosos, mas entende-se que a própria proporção ela convoca, né, uma política de Estado, né, para pensar esse tipo de situação. Sim. E aí nós estamos entrando novamente no SUS. O SUS e os seus dispositivos, não só do SUS, mas toda a rede de assistência brasileira, a nível federal, vamos colocar. Não vamos, né? Não importa o governo de ocasião, não importa o partido de ocasião, isso não é importante. O importante é o seguinte, né? O Brasil tem uma Constituição, nessa Constituição o Brasil tem uma série de obrigações em relação à assistência, à existência, à inclusão, a uma série de instrumentos de proteção. Se o governo de ocasião cumpre X, Y, Z ou ABC, é uma opção do eleitor que elegeu determinado governo, determinada política. Né? Agora, o Brasil é um país de dimensões continentais. Você fazer política de governo, né, na Dinamarca, pô, é muito mais coisa. fácil, no sentido de que as regionalidades, né, elas desafiam a centralização
dos conselhos federais, seja do que quer que seja. Muito embora, financeiramente, as cidades e os estados são muito dependentes do governo federal. Então, olha como é duplamente problemático. Quer dizer, o governo federal tem muito recurso, mas não domina as regionalidades. E as regiões têm poucos recursos para efetivamente atuarem nos seus problemas regionais. Sim. Esse é o desafio. Esse em termos, né, de políticas públicas. E a transferência entre os entes, entre a União, Estados e município, né, o grau de, vamos colocar assim de maneira delicada, né, o grau de desperdício, não é? O grau de, digamos assim, de gestão pouco eficiente é grande, né? Sempre foi, historicamente. Bom, assim, esse pouco eficiente inclui desvios outros, né, de ordem mais criminal, Podemos ser mais diretos, né? Também, Podemos ser mais diretos. Mas sobre esse assunto, você parece que tem aí um chamado de colega que parece que manifestou interesse em conversar com a gente, que entende desses assuntos no sentido de combatê-los, né, o Pedro? Temos aí essa possibilidade, Carlos. É um candidato a prefeito lá de Nova Friburgo que entende bastante, né? Ele tem uma longa carreira e é um político que não acumulou fortuna, patrimônio, não é ao longo da sua carreira política, muito pelo contrário. E eu e você, eu estava hoje, inclusive, já conversando com ele para ver as nossas datas, nossas agendas, para ver se a gente pode fazer a 3 ou eventualmente a 4 com essa moça do CAPES. A gente faz uma roda de conversa 4 sobre esses temas. Né? Ela tem mais experiência em CAPES, ela repassou algumas coisas para mim, eu fui aprendendo com ela, né? Mas, assim, seria interessante que ela que tem uma vivência ativa, né, como funcionário. Por que não? Né? Exatamente, até porque o CAPES, não vamos confundir CAPES com currículo Lattes. Né? CAPES é Centro de Atenção Psicossocial. Isso. Né? Então, assim... Ele é parte de uma rede de saúde pública que integra UPAs, AMAs, etc. Então, assim, por exemplo, o CAPES... UBS. O CAPES aqui no Rio, a cada CAPES tem uma composição. O CAPES de Nova Friburgo estava, assim, muito bem servido de psicanalistas. Muito bem servido de psicanalistas. Tá? Porque em Nova Friburgo acontece uma coisa interessante. O pessoal vem estudar no Rio e volta. Entendeu? Então, capacita no Rio e volta para lá para dar aula, para virar professor, para trabalhar no CAPES. O CAPES é muito interessante. Então, é uma possibilidade para quem é estudante de psicologia ou está estudando psicanálise, há esta possibilidade de prestar um concurso público e trabalhar como funcionário público utilizando, né, de ferramentas psicanalíticas, abordagens psicanalíticas para atuarem no sistema público de saúde. Há esta possibilidade. Diga. Vamos falar dos estudantes de psicologia, que a gente, de vez em quando, a gente esquece deles de vez em quando, se não entender. Vamos lá, pessoal. Não podemos. Pessoal, assim, tem muita oportunidade, tá? Tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante para fazer. Desde o momento que você está dentro daqueles estágios supervisionados, né? Ou das clínicas escola, dentro das universidades, você tem muita coisa interessante para fazer. O curso de psicologia mudou muito nos últimos 20 anos. E foi muito melhor, de uma maneira geral. Tá? E logo que você sai formado, recém-formado, você também tem um campo muito amplo de atuação. Né? Tanto na clínica privada,
né, se você preferir, ou junto aos planos de saúde, para quem tem esse perfil, ou então, nas questões maiores aí, digamos, da saúde pública do Brasil, da sua região, do seu município, enfim, de onde você quer ir, para onde você... Enfim, embora é interessante que o curso de psicologia, embora ele tenha mudado, melhorado muito nos últimos 20 anos, ele continua sendo eminentemente feminino, né, Carlos? Como é que é aí? Aqui no Rio é assim, 80% do corpo de alunos são moças, né, femininas. Então, veja que interessante, né? Lamentavelmente, há poucas autoras, né? Uma linha histórica, né? Você veja como são as coisas. Você tem mulheres que se destacaram, né, na pesquisa, e tanto no campo da psicanálise como na psicologia, mas você vê majoritariamente, né, um número de autores masculinos. Né? Essas referências que a gente pega, Skinner, Becker e tal, né? Muito bem, porque são autores que no começo do século XX a gente tem que entender que há um contexto histórico. Imagina, os costumes e os hábitos, né, das pessoas do final do século XIX e no século XX eram machistas. Hoje a gente poderia considerar como machistas. Não eram machistas na época porque aquilo era a época. Né? Até alguém começar a questionar uma série de coisas. Né? E até isso desembocar nas revoluções culturais, por exemplo, maio de 68, onde de uma maneira assim, até então os questionamentos ficavam limitados a círculos intelectuais. A partir da década de 60, esses questionamentos que já existiam desde o começo do século XX ganham uma expressão para as grandes massas, né? Para a cultura de uma forma geral. Né? Porque também vai existir meios, né, de comunicações que vão viabilizar a transmissão dessas transformações. Antes tudo ficava limitado a bibliotecas e cafés e reuniões em pequenos círculos, né? Não tinha como, né? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Que você perguntou, a psicologia ter muitas mulheres, né, como estudantes, e eu contrapus isso ao fato de que tem muitos homens autores devido a muitos deles remeterem ao começo do século XX, não é? Bom, acredito que há uma certa... Acredito que isso se repete também em cursos de enfermagem, quer dizer, certas profissões que têm uma motivação relacionada ao cuidado, acabam de alguma maneira suscitando o interesse de pessoas do sexo feminino. Agora, por quais razões, Pedro? Vamos lá. Eu não sei porque, eu estou conjecturando. Não, também então. O que me veio na cabeça agora foi uma frase do Lacan dizendo o seguinte: Muito que me diga como tu falas que eu te digo qual é o teu sexo. Então, assim, eu primeiro acho que vai haver a virada. Ou seja, essa garotada, né, a meninada, essa garotada que está vindo, né, e que nós vamos ver quando estivermos mais velhos, essa garotada, né, ela vem feminina, essa garotada feminina. Segundo, acho que caímos veio você num paradoxo aqui, que é a seguinte: por que necessariamente o cuidado tem que ser, não é, associado à genitália feminina, ao sexo feminino? Então, aí a gente precisa separar duas coisas. Né? Aquilo que é um elemento da cultura, né? Quer dizer, esperado que mulheres... não, minha filha vai fazer enfermagem, meu filho vai fazer direito. Então, existe esses preconceitos, sim, mas o cuidado, ele tem algo daquilo que é o feminino para além da constatação do sexo biológico. Isso.
Vamos ver se a gente consegue tentar passar isso de uma forma muito delicada e cuidadosa. Né, Pedro? Vamos lá, me ajuda. Estou jogando a bola para você. Eu comecei, você... A gente tem que sair da dicotomia macho-fêmea, primeiro, tá? Porque isso é um debate falso, tá? Homens e mulheres, estou falando de maneira bem leiga, não quero aqui entrar no lacanismo. Homens e mulheres, né, têm muito que aprender entre eles. As diferenças existem, e podemos cartografar diferenças na psicologia, na psiquiatria, na neurobiologia, não importa, na psicanálise, não importa o operador epistemológico que existe. Né? Existem diferenças? Existem. Bom, porém, homens e mulheres podem aprender muito uns com os outros, não é? Em laços, na horizontal. Hoje em dia mais os jovens aprenderem com as mulheres. Aí a gente precisaria entrar na questão da pós-modernidade, que tem uma característica de horizontalidade em que as mulheres são mais facilmente adaptáveis. E por mulheres eu não estou me referindo necessariamente ao sexo biológico, né? O que eu estou chamando de mulher, exatamente, eu estou chamando de mulher aqui, é esse resto que escapa, né? A castração, tá certo? Portanto, a total circunscrição no simbólico. A ideia de quando Lacan diz que a mulher tem um gozo não outro, né? Ou melhor, um gozo outro ao do gozo simbólico, que não está restrito à lógica fálica. Ao tratar das mulheres, e como isso gerava problemas para as mulheres até o começo do século XIX, por serem compreendidas, que elas têm um tipo de prazer que o homem nunca consegue entender o que é. É isso que o Lacan está dizendo de uma forma simples. Tá? Hoje isso é uma vantagem. O que era uma desvantagem social na época dela, hoje isso poderia ser entendido como uma vantagem, porque vive-se num tipo de sociedade aqui cujo imperativo exige que você assuma riscos mais do que tenha um conhecimento total ou pretensamente total sobre aquilo que se quer fazer. E isso exige tato, e isso exige articulação mais do que uma inteligência direcionada e objetiva para alguma coisa. Isso, e acho importante a gente deixar claro que quando a gente está falando, né, aqui, nós estamos falando também, tá, de toda a população LGBT, QIA, enfim. Quer dizer, assim, como cada um se nomeia, esse é um fenômeno, me parece, também pós-moderno, né? A questão das nomeações. Mas assim, a gente, eu não tenho nenhum tipo de... Eu gosto de gente, eu convivo com pessoas que se nomeiam cada uma a seu modo, tá? Eu atendo na clínica e eu convivo com pessoas que têm nomeações, né? Múltiplas, várias pessoas que se nomeiam de alguma forma e às vezes em determinados estágios da vida depois mudam. A gente já teve essa experiência. Eu tive experiência de ter pessoas assim próximas a mim, em determinado momento se nomeavam de uma forma, depois se nomeavam de outra, depois de outra. Viveram, experimentaram de tudo, vamos dizer assim, de espectro todo, tá? Tem que necessariamente se fixar num deles. É interessante pensar isso. Mas em que sentido você está pensando isso? Eu estou pensando isso em termos da clínica mesmo. Mas não só da vida de cada um, porque é o seguinte, porque senão nós não vamos entrar aqui num assalto só de dicotomia, como a gente disse, entre homem e mulher. São categorias. Né? São categorias simbólicas. Binárias. Significantes. São binárias, significantes. Sim, se você quiser trazer para a psicanálise, a gente pode
A gente pode articular toda a lógica da satisfação do Lacan. Aí. Assim, existe esse... Mas isso, veja, isso se torna um problema clínico? Você falou da clínica? Depende. Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Por exemplo, é difícil falar de caso corrente, né? De clínico Nem dá para falar. Nem dá para falar. Sigilo, etc. Então, tem situações em que, sim, causa sofrimento. Tem situações em que não causa o menor sofrimento. O que vai causar sofrimento é outra questão, né, do sujeito que está em análise. Veja, vamos lá, é interessante isso que você está colocando. Há tipos de sofrimento que não são sofrimentos, são mal-estares. Quer dizer, e a questão do mal-estar significa assim, eu não me vejo bem colocado no mundo. O sofrimento eu consigo nomear muito bem o que é essa dor, o que é sofrimento, aonde que dói, como dói. Então eu consigo nomear o que é e consigo nomear para quem. E uma coisa depende da outra, né? Então eu tenho o receptor da minha mensagem e eu estou emitindo ela com uma lógica muito clara. Olha, eu estou sofrendo por causa disso, disso, disso. O mal-estar envolve assim, não tenho nenhum outro que possa reconhecer isso que parece que eu não me encaixo no mundo. Então a problemática de se criar vamos dizer, uma garantia, né, de reconhecimento civil é política. É política. E hoje a gente tem, de uma maneira muito mais assim, até no campo do direito, falando no campo do direito mesmo, né? Uma garantia, uma certa protetividade, né, em relação a não discriminação ou orientação sexual, isso é garantido pela legislação, não é? Agora, é evidente que a lei não dá conta de tudo. Se há, então, um resto de sofrimento, né, que envolve pessoas específicas e conflitos emocionais, aí tudo bem, aí a clínica, né, ela se propõe a escutar aquilo que os mestres não aquilo que escapa, né, aos discursos. Eu tô te ouvindo, mas eu estou buscando aqui, já achei, tá? Tem no YouTube, tem um artigo na Cielo, tá? E tem um livro do nosso querido amigo Christian Dunker, Mal-Estar, Sofrimento e Sintomas. Isso! É um dos que eu quero postar justamente para que a gente possa trabalhar no futuro. Isso, é um excelente livro, uma linguagem fácil. Eu não li, tá? Mas eu já o estudei numa videoaula do Thiago Ravanelli, que falou a respeito desse livro. Mas o livro está dentro da lógica lacaniana, né? Sofrimento, mal-estar, sintoma. Diga. Só o comecinho dele, introdução. Consideremos que a diagnóstica psicanalítica, no quadro maior, insere-se no quadro maior de uma metadiagnóstica da modernidade. Essa metadiagnóstica supõe a existência de um elemento comum que caracteriza antropologicamente e define historicamente os modos de subjetivação que chamamos de modernidade. E ele vai começar aí a fazer a distinção justamente entre esses três modos, digamos assim, de estar no mundo. Isso. Que vão ter uma preponderância no imaginário, no simbólico e no real. Acredito que sofrimento no imaginário, mal-estar no real e sintoma no simbólico. Então, assim, quem tá assistindo e quer começar a entender, né? Olha que livro fantástico, quer dizer, de uma clínica, vão aparecer pacientes, né, que ao falarem vão manifestar sofrimento, outros vão manifestar uma repetitividade da lógica sintomática,
e outros vão manifestar um mal-estar que é algo difuso, é algo que ele não vai encontrar muitas palavras para dizer o que é, nem para explicar quando começou. Uma das características do mal-estar é assim, tem algo errado desde quando? Desde sempre. É um sempre não muito bem delimitado. E é fundamental para o clínico destacar essas três possibilidades. Né? Então, de uma linguagem muito simples e muito bem articulada, né, do professor Christian Juncker, quem está assistindo aí, né, olha que coisa, né, a gente está gravando um bate-papo para um suposto ouvinte. A gente não tem nem garantia se a gente tem um ouvinte ou não, mas a gente se arrisca ao concebê-lo como um possível receptor da nossa mensagem. A gente está na ilha colocando uma carta dentro da garrafinha de vidro e jogando no mar. Né? Isso é o tipo. Isso é a angústia que a gente tem que lidar ao fazer isso. É o mal-estar da pós-modernidade. É lidar com esse risco, essa falta de garantia, com essa indeterminação. Então, se a gente fosse pegar essas três possibilidades, né? Mal-estar, sintoma e sofrimento, a pós-modernidade ela é muito mais criadora de mal-estar. O que você acha, Pedro? Ou eu estou sendo muito... Depende. Por exemplo, o nosso amigo também, Vladimir Safatli, não é? Que nós também já discutimos. Outro livro muito interessante, que é A Paixão pelo Negativo, do Vladimir Safatli. Eu vou postar de novo. Não é? No entender do Safatli, colega lá do Water Street, do Christian, na verdade, o que existe é a máquina de gestão do sofrimento. Não é do mal-estar, é do sofrimento. A produtora do sofrimento, a pós-modernidade, ela vai produzir sofrimento mesmo. Né? Então, assim, você vê que tem várias perspectivas diferentes, são livros que misturam a filosofia com a psicanálise, com a psicologia. Como o pessoal que está assistindo, esse tema da pós-modernidade é muito difícil pela razão de que a gente está vivendo nesse... É muito mais fácil você falar de momentos históricos que já passaram, porque a distinção fica clara, fica evidente. Como a gente está vivendo ainda, é algo muito mais próximo das nossas realidades, é muito mais difícil de identificar. Eu vou citar, assim, para ficar mais palatável. Você já assistiu, Pedrão, um seriado chamado Seinfeld? Já, do meu tempo de adolescência. Foi o seu período de adolescência. Eu era criança na época, eu achava divertido, porque ele é uma figura divertida, inclusive ele acaba, sem querer, ele fazia sucesso com as crianças, né? Enfim. Mais tarde, depois de estudar psicanálise, eu comecei a fazer assistir, tem na Netflix todos os episódios, aí, para quem tem interesse. É uma aula de pós. O Seinfeld é uma aula de pós-modernidade. Para ilustrar isso, eu vou citar uma cena, tá? Que é a seguinte. Então, o Seinfeld vai pegar um objeto pesado, ele está visitando os pais na Flórida, que são aposentados. Ele achou que ele tinha que ajudar uma pessoa de idade, pega algo pesado, a pessoa de idade olha e fala assim, eu consigo pegar também, né? Aí essa pessoa pega e se machuca e fica uma situação totalmente constrangedora. Isso se repete, né, no Seinfeld, quer dizer, ele mostra as pessoas de uma geração da década de 40, 50 e 60 como extremamente competitivas. E faz, lógico, uma paródia disso. Evidentemente que não é assim. Tá? Mas a gente tem que entender por quê. Quer dizer, era uma sociedade extremamente produtivista em que, olha, se você assim, não for o mais inteligente, o mais forte, o mais bonito, o mais capaz, você vai ficar para trás. É o loser, é o perdedor.
Exatamente. Então, assim, isso na cultura se criou toda uma sociedade que compete nos mínimos detalhes, porque se a minha curva de produção, né, ela não for alta, eu vou ser mandado embora, meu chefe vai escolher eu para ser demitido, tá certo? Quer dizer, isso cria um sentido muito claro, não é? O sucesso, o bem-estar profissional está condicionado a eu ser o melhor, e para ser o melhor eu tenho que treinar ou aproveitar aquilo que é inato, tá certo? Voltando para o Seinfeld, tem aquele personagem, o George, tem um capítulo... George Costanza. O George Costanza, isso. E o George, ele vai ele tá bravo porque um colega de trabalho dele nas reuniões fica fazendo piadinhas, meio de bullying, né, com ele. E assim, ele vai pra reunião e ninguém escuta. Ele tem a sensação de que ninguém escuta o que ele fala, ninguém leva a sério aquilo que ele tá falando. E aí o Jerry, que é um comediante, né, tanto na vida real quanto no seriado, ensina a ele a fazer piadas, né. E aí ele, pra se vingar do cara que fazia bullying com ele, resolve contar lá, fazer uma piada. Aí o chefe dele olha, genial! Esse nome que você usou para o apelido vai ser o nome do nosso mascote. Você está promovido, jovem. Né? Quer dizer, parece uma coisa assim, sem sentido, tá certo? Quando você tem uma forte carga de nonsense. Quer dizer, o George não estava esperando. O nome da série em português, né? Eu não lembro em inglês, mas em português é Seinfeld, né? Uma série sobre nada, né? Uma série sobre... Exatamente. Uma série sobre nada. Então você veja que, quer dizer, aquilo que era diversão, que era para ser uma diversão, começa a se misturar com trabalho. O Jorge já não sabia mais se ele estava se divertindo ou se ele estava trabalhando, porque ele começa a contar piadas, né, sem parar, e começa a subir profissionalmente por isso. Né? É claro que isso é uma paródia, né? Mas assim, quer dizer, onde começa o trabalho, onde, né, começa o entretenimento, onde começa a diversão. Esses contornos, eles não estão claros na pós-modernidade. Diga. Lembra que conversamos eu e você também? Que na medida que nós, profissionais da área de si, estamos também inseridos na pós-modernidade, quando nós nos inserimos nos nossos dispositivos clínicos, nós estamos constituindo ou mantendo, não é, ou subjetividades pós-modernas. Como é que nós escapamos desse risco, dessa possibilidade, ou não escapamos? Vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente vai deixar um pouco no ar, porque eu preciso contrapor a vertente cômica da pós-modernidade à vertente trágica. A vertente trágica é o sujeito está trabalhando e diz assim: eu sou gerente há 15 anos aqui do setor de produção da empresa e sou um excelente funcionário do ano, todos os anos. Aí um dia ele é mandado embora. O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada, mas esse setor não existe mais. A empresa terceirizou esse setor para uma outra empresa que também não quer saber de cargos gerenciais para essa área, que é técnicos especialistas. Ou a inteligência artificial veio e tomou. Então a pessoa fez o melhor, só que a inovação tecnológica ou organizacional não é que fez ele se tornar improdutivo, fez a área dele deixar de existir de um dia para o outro. Como é que fica? Então, como é que fica? Isso é o nada. Você vai trabalhar a vida inteira achando que eu estava fazendo um bom trabalho, que eu ia me aposentar nisso, de repente tudo isso deixa de existir. O que acontece é que algum fantasma vai ser mobilizado, né, para criar uma culpa imaginária nesse sujeito. Muito bem colocado. O sofrimento que esse tipo de situação cria para alguém que foi educado achando que,
Você é responsável por ser produtivo. Então, se você é mandado embora, você fez alguma coisa errada. Você vai ter toda uma clínica que vai ter que trabalhar com a culpa gerada. Mas E assim, ela já está hoje presente aqui, ela já acontece. A clínica daqueles que sentem fundamentalmente culpa ou por culpa, esses fenômenos todos que você narrou aí. ou Isso já existe, já culpa, está acontecendo. ou uma sensação de assim, algo que pode ser entendido erroneamente por terceiros, né? Um excesso de sensibilidade à rejeição. Uhum. Quer dizer, assim, essa falta de garantia e de solo fixo e racionalmente delimitável vai gerar culpas e sensibilidades ligadas a traumas do passado hiperafloradas e exacerbadas. Quer dizer, esse é o lado cômico, divertido da pós-moderna. É sensacional. Muitas coisas que o Seinfeld fazia de piada viraram estratégias de marketing. O Seinfeld, inclusive hoje no Netflix, ele faz sucesso até hoje nos Estados Unidos. Tem um stand-up que ele fala Não assim: é? eu não vejo sentido em lutadores de boxe darem socos uns nos outros, eles não têm nenhum problema pessoal um com o outro, por que eles se batem por dinheiro? Cara, hoje você assiste uma luta na televisão, sempre tem um circozinho criando uma pseudo-rivalidade pessoal. É uma estratégia de relações públicas para tornar a luta mais interessante. Né? Aí eles vão se pesar, aí um xinga o outro e começam a brigar antes da luta. Aquilo que era uma piada que o Seinfeld fazia virou. Isso assim, é muito provável que numa agência de publicidade o xiste, que é a forma sociável do inconsciente, né, o humor espirituoso, virar a diretriz de uma campanha de publicidade. É muito provável que venha de uma piada a ideia, tá certo? O visto é a forma socializável do inconsciente. Isso. Agora, a outra parte não é essa que está relacionada aos fantasmas, ao sofrimento. Vai lá, Pedrão. Fantasma. Manda bala. Eu falei demais aí, vai. Não, a gente tem uma sintonia boa. Fica tranquilo. Estava lá no Seinfeld, a gente veio falando. A questão, eu queria repetir uma decepção, como também dilatou em algum momento. Toda repetição, às vezes, repetição de uma decepção. Eu estou decepcionado ainda com a falta de uma resposta que me satisfaça parcialmente, não toda, no sentido de como é que nós, psicanalistas, ou psiquiatras, ou psicólogos, né, nos podemos preservar, ainda que parcialmente, de quando entramos no nosso dispositivo, estamos contribuindo para criar subjetividades pós-modernas, ou reforçá-las, ou ampliá-las. Não é a análise pessoal que vai nos dar isso, o processo de critério de formação, qual seria o instrumento para pensar? Porque isso não é sintoma. Isso não é sintoma. Refazendo a pergunta, eu pude entendê-la melhor com o estofo anterior que a gente criou. Uhum. Então, o que é uma formação de psicanálise? Eu não sei se a gente brincou já disso nas outras conversas, né? Mas eu tenho que citar o Garabete um pouco. Assim, a melhor escola de formação do psicanalista é o inconsciente. Sim. É o psicótico. Isso vai exigir um trabalho de analisar as formações do inconsciente do analista durante o seu atendimento. Porque o que acontece? O risco que pode acontecer, e isso
é algo observável nitidamente. As normas pós-modernas são desnormatizantes. Então elas dão uma aparência de liberação, de promoção de saúde. Então aquele psicólogo que escuta algo, psicólogo, psicanalista, sei lá, que escuta algo do paciente e já logo responde assim: mas qual o problema? Você pode fazer o que você quiser. Se autoriza. Isso que poderia, num outro contexto, numa outra circunstância, ser curador, é um veneno para quem já está sofrendo demais com uma carga pós-moderna E eu concordo de fazer essa associação com Lacan e Garabet. Nosso querido amigo Garabet, um grande abraço para ele. Porque efetivamente nós estamos aí bordejando os fenômenos psicóticos de uma maneira geral, certamente. Estamos, de alguma maneira, bordejando ele. Tá? É interessante isso, quer dizer, a maneira como se manifesta essa resposta fantasmática do inconsciente ante a indeterminação lembra muito esse inconsciente psicótico sem sintoma, sem laço social, mesmo em pessoas que eu não consideraria psicóticas. Porque eu não vejo como uma foraclusão. Eu não vejo como foraclusão do nome do pai, sendo técnico. Né? E é por isso que você vê artigos assim, né? Existe uma demanda muito grande por profissionais da área psi. Como trabalhar com psicótico? Como trabalhar com psicótico? Porque eles acham que o que eles estão vendo na clínica é um monte de psicótico. Quando na verdade... Deixa eu te dar um exemplo agora, agora, tá? Eu tô com 2 aqui, tá? Que estão aqui dando todos os sinais que vão atravessar a nossa gravação. Tá? Mas, 2 o quê? Desculpa. 2 analisantes, né? Que têm a estrutura psicótica e que estão aqui dando todos os sinais que vão atravessar. Vão fazer uma ligação, enfim, né? Fazem coisa. Estão aqui, tá? Então, eu estou aqui, nesse momento, manejando a agenda deles para, depois de nossa gravação acabar, não importa a hora, né? Apenas para estabilizar aqui, dando o horário. Dizendo, olha, você hoje vai ser escutado. Sério. O que seria algo recriminável, né? O que Freud pensaria disso? Você conversa com seus pacientes pelo WhatsApp, né? Imagina, né? Não é? O que geraria um engessamento absurdo. Hoje é lógico que o contato eletrônico, né, com o paciente, ele tem que ser pensado de alguma maneira, né? Mas depois a gente pode conversar um pouco melhor, né, sobre esse assunto. Mas então, você estava dizendo então que está aí administrando suas agendas, que você vê que esses pacientes têm um pouco essa problemática. Tem. Tá. Tem. Mas eu te escuto, você tem um espaço de estabilidade no meio do seu conjunto de alucinações, delírios ou informações outras. Você tem um espaço em que você pode berrar, em que você pode gritar, um espaço em que você pode ser escutado, você pode ouvir a voz do analista, você pode ver, né? Porque a transferência, a visão escópica é muito forte, principalmente no começo das análises, no campo das psicoses, é muito mútua. Então, né? Você vai olhar e vai me ver com um semblante tranquilo em relação a você, e já estabiliza.
Certo. Perfeitamente, o Deixa Pedro. ele Então, no lugar. a formação do psicanalista, a formação assim, PhD, está na clínica das psicoses, está na instituição X, Tá. W. Não que não seja importante. Não que não seja importante. Não. Mas, É a Lacan lá no início, né? Não ceder, acho que é no início do Lacan, não ceder em relação às psicoses. Lacan não deixou isso claro, retroceder, exatamente. não retroceder, exatamente, em relação às psicoses. Em todos os fenômenos hoje que a gente poderia equiparar, por exemplo, os fenômenos borderline, não é? Os fenômenos bipolares, nós não estamos aí trocando a linguagem, estamos saindo da psicanálise, estamos indo para DSM-5, Sim. famoso DSM-5, não é isso? Então, todas as formações, todas as nomeações psiquiátricas ou psicológicas, é uma escola fantástica. Uma escola fantástica. Bom, mais alguma coisa, Pedro? Acho que a gente tem muita coisa, né? Ainda. Toda semana. Mas você quer encerrar por hoje? Não, Tá, eu tá, pergunto, tá de bom tamanho? não é assim, retórico, É. quer dizer, mais algum. O que está vindo aí que você quer? O que você quer Não, a falar? gente pode. Manda bala. Eu não sei, está em 1h30, não foi? Está 1h30. Você quer deixar para o grafo para a próxima semana, o teu grafo, a gente trabalhar teu grafo? Vamos deixar para uma próxima essa questão do grafo, tá? Eu queria também falar sobre. Eu queria perguntar, na verdade, para quem assistiria esta gravação, sobre problemas, dificuldades e medos na clínica, considerando que boa parte das pessoas que te seguem, que escutam, Pedro, estão envolvidas com a clínica, né? Eu queria assim, ter um especial carinho em consideração por perguntas que as pessoas que estão começando a atender agora têm. Boa, Carlos. Boa. Assim, você concorda que, olha que coisa louca, né? Como enfrentar a pós-modernidade, né? Quem está mais apto para enfrentar? O cara que trabalhou como gerente de produção há 15 anos, gerente de manutenção na empresa há 15 anos, ou aquele jovem que com 15 anos começou a jogar Minecraft e começou a divulgar as suas lives para os coleguinhas. Quer dizer, o cara que está jogando Minecraft, ele, sem saber, está se profissionalizando. Porque na pós-modernidade não tem muita distinção entre o lazer, a socialização e a profissionalização. Há um entrelaçamento moebiano entre essas três coisas. Entende? É isso que a competência de entrelaçar três coisas que na modernidade são muito bem segmentadas e diferentes, é algo que um jovem já vem aprendendo a fazer. Minha filha ela tá com 16 anos e está na época de começar, né? Você é um Testar. jovem, você é um jovem nesse sentido, tanto Eu quanto aprendo eu e muito com a minha outros. filha. Eu aprendo muito com a minha filha. Então, Então, assim, ela está você. querendo fazer cibersegurança. Sim. Cibersegurança. Ela programa, enfim, como a gente não sabe programar. Eu não sei, você sabe. Nesse sentido, o Garabete é um jovem de 70 e poucos anos. Ele também Nesse tem a sentido, rede dele, né? também. A idade não é lógica. Desculpa, a idade não É é lógico, cronológica, é lógica, é né? lógico, a idade é lógica. Hoje em dia, o que faz alguém jovem é essa habilidade de entrelaçar habilidades e competências moebianamente. Né? Isso é tornar-se jovem, é agir com simplicidade. A modernidade ela tem uma tendência a complexificar, separar para complexificar. Eu acho que a gente vive o desafio de ser simples. Se quiser, é árduo. Trabalho árduo. Muito bem colocado mais uma vez. Muito bem colocado mais uma vez. Quer dizer,
simplicidade. Simplicidade talvez seja um tema interessante aí para uma próxima gravação, Tá. próxima pauta, até porque remete a isso que você falou antes. Nossos queridos estudantes de psicologia, que talvez eventualmente estejam nos Sim, assistindo, sim. né? Estaremos aqui de braços abertos, recebendo, né, suas questões, seus temas, suas perguntas, e tentando responder talvez da maneira mais simples e interessante possível, quem sabe, né? Um remédio contra essa proliferação da complexidade, né? Desmedida, descomedida e por aí vai. Isso. Antes de encerrar, eu teria mais uma pergunta para fazer. Então já adianta você fazer antes que eu faça a minha de encerramento. Não, eu tô aqui para te ouvir. Vamos lá. Olha só. Considerando é um axioma, eu acredito, lacaniano, de que o eu é o outro, Uhum. me responda o seguinte: é dos carecas que elas gostam mais? Então, eu vou te responder uma coisa. Uma vez eu estava numa equipe clínica, tá? Diga. Numa live, numa equipe clínica, tá bom? E aí começaram a olhar, e aí começaram a dizer assim: olha, por que você não bota um gorro? Por que você não Olha bota só. um chapéu? Por que você não faz não sei o quê, 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 tá? Aí eu respondi assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar a discussão em termos mais adequados? Vamos trazer a teoria da estética kantiana para o plano de discussão, Tá. em vez de ficar tendo que dar satisfação assim, da calvície, né? Falei, não, vamos trazer isso pro plano assim, quer falar de estética mesmo? Né? Vamos falar de estética mesmo. Porque Teve que. assim, tá, o que acontece? Não é teu caso, eu sei que foi uma brincadeira bem humorada, mas acontece mesmo, né? De nossa imagem, né, especular, ela mexer muito com quem nos olha, né? Então, aí teria que se perguntar esse significante careca, o que ele quer dizer para o sujeito que fez essa colocação, literalmente de gorro. Quem é que quer tampar minha castração? Quem é que quer colocar alguma coisa aqui que se incomoda com isso? Né? Perfeito, perfeito. Legal. Legal, 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 legal. Bom, então vamos ficando por aqui. Tá? Então, Deu uma conversa foi bem suave, foi bem legal. Como a gente se propôs. Tá bom? falou, meu querido amigo. Falou, A gente beijo, continua. abraço. Beijo, abraço, a gente continua se falando amanhã, Tá bom, até. não é? Até amanhã. A- Falou, Até amanhã. falou, Beijo para brother. todos. Falou, meu, falou, meu. Falou. Pô, bicho.